Fala pessoal, voltamos. Nós estamos agora no nosso sexto do dia. Papo RNF, sejam bem-vindos novamente. Agora a gente vai falar sobre CBD. Nós estamos aqui com o Hugo Mota, representante da Hub. Estamos também, falei certo? Hubs, certo? Como você preferir. Também Felipe Donato, nosso palestrante do congresso, e ele é o nutricionista expert da Max Titânio. E também Claudinei, representante da Revive Store. E também ele vai ser uma chave muito importante de todo o bate-papo que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre a cannabis medicinal, e realmente tirar dúvidas. A gente sabe que a medicina, que a busca em melhorar, trazer qualidade de vida, porque o objetivo é esse. Seja uma medicina natural, ou seja algo que não que seja industrializado, mas o objetivo é único, é trazer uma melhoria para as pessoas, para o ser humano. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, é falar sobre isso. Primeiramente, vou passar para o Donato, cumprimentar a galera de casa, se apresentar. Acho que não precisa também, porque eu acredito que todo mundo que está nos acompanhando conhece muito. Então, a oportunidade é sua, irmão, e sinta-se à vontade. Bom, gente, obrigado aí pelo convite, o Pablo aqui, o pessoal Porto Velho, Rondônia, o Hugo também, a oportunidade de um atleta realmente que sente e tem os efeitos do canabidiol e do tratamento. E eu, como nutricionista, há muito tempo já estudo isso em paralelo, porque o meu doutorado foi em câncer. E é um modelo de estudo para canabidiol. E a gente percebia já que existia todo o efeito relacionado à farmacologia, tipo melhorar a fome do paciente com câncer, melhorar o sabor, astenia, né, fraqueza muscular. Então, assim, não que o Nutri prescreva em si, mas todo nutricionista mais científico gosta de estudar as moléculas novas que estão trazendo a parte de estudo com o canabidiol e não só a cannabis como um todo medicinal, né? Então, fui muito feliz de participar aqui do podcast, porque não é uma prescrição do Nutri, mas é muito bom estudar, porque isso vai crescer no Brasil inteiro e com certeza o Nutri daqui a pouco também está ganhando o certificado para prescrever. Hugo, se apresente a sua empresa que você representa. Meu nome é Hugo Mota, sou representante da Hope CBD. Nós trabalhamos auxiliando as pessoas, tanto pacientes quanto médicos, a terem acesso à cannabis medicinal. Os pacientes em todas as etapas, né, em diversas condições, e profissionais que já prescrevem ou que queiram prescrever. Nós auxiliamos desde a parte educacional até a emissões de todos os documentos, tudo que é necessário para o paciente ter acesso, ou o médico ter o conhecimento e acesso a esses produtos, né, que vem trazendo muita qualidade de vida, não seja para pacientes com condições adversas ou para atletas, né, que tem sido muito difundido isso. Claudinei, se apresenta. Meu nome é Claudinei Júnior, tenho 21 anos, sou atleta de fisiculturismo e eu já utilizo o cannabis, utilizo a flor há um bom tempo, e hoje eu tenho autorização da Anvisa, passei pelo médico para estar utilizando tanto o canabidiol, o óleo, tanto a flor, também as gummies e as pomadinhas, todos os que agregam ali. As pessoas têm muita dúvida, porque tudo que é novo em uma população, em uma certa cultura, e acaba assim, sempre criando pós, contra, e até a gente sabe que a gente está num processo aí de regularização do medicamento, o uso no Brasil. Como que funciona? O que é a cannabis medicinal? Como que funciona? A cannabis medicinal, hoje, para você ter acesso, ela realmente é um pouco burocrática, porém, quando você encontra uma pessoa que, como nós, vai auxiliar para se tornar isso simples, né? Existe um preconceito muito grande sobre a planta, que de verdade realmente é um preconceito, porque as aplicações medicinais dela são gigantescas. Eu ouso falar que antes de começar as medicações tarja preta, deveria se pensar na cannabis medicinal, porque, primeiro, medicamento natural. Segundo, nós temos receptores endocannabinoides no nosso corpo inteiro. Então, a medicação que vem da cannabis medicinal, de uma forma grosseira, ela vai fazer efeitos no seu corpo inteiro de forma natural
e com efeitos adversos, talvez, que são raros de acontecer, né? Que seria uma leve cefaleia, ou talvez por conta do óleo em si, pode causar um pouco de digestão, mas é muito raro isso acontecer. Então, assim, pelo tanto de benefício que ele traz. É um medicamento que simples de manusear, que vai fazer efeito no seu corpo inteiro, que a gente chama que é o efeito entourage ou efeito comitiva. Quando nós temos receptores da cabeça aos pés, ele vai fazer efeitos da cabeça aos pés. Então, às vezes o paciente está lá tratando uma ansiedade, ele acalmou o paciente, ajudou nisso aí, só que ele também melhorou o sono, melhorou a disposição, melhorou o foco, melhorou muitas coisas. Por exemplo, pacientes autistas, isso é a melhor medicação que você tem para paciente autista, porque ele vai acalmar, vai ajudar na compulsão, dependendo do grau do nível de autismo, vai acalmar por exemplo, níveis que tem agressão. Pacientes oncológicos, a primeira vez que eu ouvi falar sobre cannabis medicinal foi através da minha mãe. Minha mãe foi paciente oncológica do período de 2011 até 2014, e do local onde ela estava, ela tinha um câncer muito raro, muito agressivo, e ela já morava no hospital. E na época foi indicado pelo médico para ela fazer uso do canabidiol, e olha que naquela época não tinha a mesma tecnologia que tem hoje. Então, quando ela começou a fazer o uso, a vida dela mudou, porque reduziu as dores que tinha, que eram aquelas dores que o tempo todo tinha, auxiliou no enjoo, auxiliou na fome. Então, o paciente oncológico, ele começa a definhar a partir do momento que ele não começa a comer. Lógico, não somente por isso, mas a parte da alimentação influencia muito. Então, quando você começa a auxiliar ele na parte da alimentação, você pode dar uma sobrevida a esse paciente, e de forma natural, né? Então, volto a repetir, a questão da cannabis medicinal, existe um preconceito muito grande. Só que, como já lá atrás disseram que o próprio adoçante fazia bem, com vários outros mitos, a informação bem dada, ela quebra essas barreiras. E eu acredito que nesse momento que nós estamos, inclusive nessa roda aqui, é um bom momento para a gente estar falando isso e desmistificar essa questão da cannabis medicinal. É importante. E o que você está falando, a questão do preconceito, cara, realmente isso existe em todo lugar. Por exemplo, no fisiculturismo, sempre teve um preconceito enorme. E hoje, a maioria dos fisiculturistas é o quê? São pessoas que são exemplo. Para pessoas que... Um exemplo que a gente deu aqui no último podcast, que o podcast que a gente fez com o Sardinha. Na hora que estava acontecendo o podcast, a mulher ligou e falou, tipo, chorando e agradecendo ele, que ela salvou a vida dela, porque ela ia se matar e estava com o celular na mão e aí viu um vídeo dele. E ela era obesa e tal, transformou totalmente a vida dela. Então, eu acredito assim, tudo que é realmente bom, ele vai chegar um momento que vai ser valorizado. E vai, não, realmente isso aqui faz mais bem que mal, então é válido. Claro que no Brasil a gente sabe que tudo é muito lento, então tudo é muito complicado, tudo é muito burocrático. Ô Felipe, aproveitando nesse assunto, você teve muitas experiências, por exemplo, de pacientes, passou por você, sim, que usa, sim, como forma medicinal, ou que foi indicado por um médico, e nesse processo, você cuidando da parte nutricional dele, você viu que teve, qual que é a sua experiência, o seu relato em relação a isso? Assim, a minha história, estudando um pouco mais do CDB, tipo canabidiol, os receptores, né, que a gente tem no corpo, começou em 2015. Fui para Las Vegas dar um curso no ISSN, que é a Sociedade Internacional, e a Nevada na época estava abrindo as portas do cultivo e dos dispensários. E eu fui ver os produtos que os meus pacientes estavam começando a me mostrar que traziam dos Estados Unidos. Falei, que legal, cara, mas no Brasil não pode e tal, mas eu comecei a estudar. Então o que eu percebia, a farmácia que tem ali na cannabis em relação à molécula e à biologia molecular descobriu muita coisa que tem alvo-resposta igual fármaco. Então, por exemplo, prostaglandina E2 é uma prostaglandina que causa inflamação na articulação. O canabidiol tem efeito contra o processo inflamatório no TNF-alfa. Então, assim, como pesquisador, eu tiro o preconceito de lado e vou estudar a molécula. E, cara, tem infinidade para aplicação. E eu percebia sono, paciente meu cortando carbo à noite e não consegue dormir.
Aí eu volto o carboidrato, calculando a dieta, e ele usa o CDB para dar aquela acalmada. Então eu vejo muita associação com ansiedade, sono, articulação para os atletas. Eu sou judoca, então articulação de dedo, joelho, tornozelo dói pra caramba. E principalmente a relação do chamado efeito adaptógeno. Você estressa, só que o seu corpo não é atacado por esse cortisol que foi secretado. Então você chega numa tranquilidade que você, tipo, o mundo está caindo, mas você está de boa, cuidando do que você tem que cuidar. Então eu percebo essa sensibilidade que eu tenho dos meus clientes dando esse feedback para mim e estudando bem mais a fundo. Legal, cara, legal. Claudinei, eu acho que até a gente conversando, ele falou, Claudinei, cara, por que não me coloca lá, pô? Me coloca porque eu vou falar. Eu sou o exemplo vivo, entendeu? E aí eu acho que seria legal você contar a sua experiência aí. Quando começou as convulsão, por que aumentou, porque acho que é legal você contar e quando você conheceu a canálise medicinal e como que isso transformou, entendeu? Hoje sua vida não transformou. Não, outra vida, igual a gente estava comentando ali antes do podcast, mas voltando a quando eu conheci, eu sempre trabalhei em farmácia, trabalhei no balcão de farmácia durante muito tempo e eu conheci com um paciente meu, tinha uma criança mais ou menos ali de 8 anos que ele tinha epilepsia e também sofria com, como que é o outro que treme? Parkinson. E tinha as duas doenças, epilepsia e Parkinson. E tomava ali, cara, no mínimo ali durante o dia uns 15 a 20 comprimidos, passava 24 horas dopado. Sim. Era uma criança que não ia pra escola, não tinha amigo, não tinha nada, e a mãe dele era minha cliente na farmácia. E eu lembro a primeira vez, antigamente era muito mais, você tinha que comprar ele pela farmácia, muito mais caro, muito mais caro, mas ali foi o meu primeiro que eu vi, cara, nasceu uma criança, ela começou a trocar, pouco foi tirando medicamento, tirando, parou. Não usava mais nenhum medicamento controlado, utilizava ali, acho que se não me engano, 3 a 4 vezes ao dia, tinha algumas crises de vez em quando, só que você conseguia controlar. Aí eu já comecei a despertar o interesse, porque desde criança eu sempre tive algumas crises, mas não muito, nunca tinha chegado a dar uma convulsão, nunca tinha chegado, não quando criança. Então meus pais não foram atrás, nem nada do tipo. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui começando a pesquisar, eu falei, cara, não é possível, isso não acontece com todo mundo. Sim. Ia vendo, sempre trabalhei em farmácia, gostava de estudar, isso não acontece com todo mundo, fui indo atrás. Quando eu fui ficando mais velho, fui morar sozinho, eu acredito que talvez eu saí igual eu te expliquei, também tenho o transtorno TDAH, então saí do meio, me fechei ali dentro do meu mundo, eu acredito que isso pode ter ajudado a vir a ocasionar essas crises. E começou a me dar convulsão, já aconteceu episódios de eu estar indo pro banheiro, começar a cair, de ir para psiquiatra, já tomei medicamento. Foi quando eu fui pesquisando mais, falei, não, cara, eu tenho que comprar, eu tenho que achar uma maneira de conseguir legalizar e importar isso, o CBD. Entrei em contato, só que igual não tinha uma pessoa como você aqui agora para falar, não, faz isso. Fui pesquisando no Instagram, entrava no Instagram, outro, até que achei a empresa que me ajudou a tirar toda a documentação, vem dos Estados Unidos, pedi para começar a flor e o óleo. Comecei a utilização, igual a gente comentou mais cedo, falei para minha esposa, na época ela é minha namorada, vai acompanhando para ver também não só a minha avaliação, mas o que você que está sendo comigo acha que vai acontecer. E mudou, cara, mudou minha vida. Eu não dormia direito, eu não tinha, ou para dormir tinha que tomar medicamento, mas daí você já não acorda bem. Acontecia as crises de convulsão, daí você tem que tomar medicamento, você já fica dopado no outro dia. E eu fui começando a encaixar minha dose, utilizar o óleo, utilizar a flor, mas o principal para mim foi o óleo que fez toda a diferença e foi mudando, como você disse. Não foi só a convulsão que mudou, não foi só a convulsão que acabou, foi do pé à cabeça. Os treinos, naquele dia que eu treinava muito pesado, eu falei, cara, eu acho interessante colocar aqui no pós-treino. Tomar 3 gotinhas, 5 gotinhas no pós-treino. Eu já não sentia mais a dor articular. A recuperação do músculo era melhor. A questão do apetite, você está numa fase ali de off-season e você não está conseguindo comer a quantidade que você tem que comer. Você consegue abrir o apetite e melhora não só, mas também a digestão. A digestão. Então melhora também na digestão. Sim.
Tem muito óleo específico para isso, que, por exemplo, você pode trabalhar com óleos isolados, por exemplo, só o CBD, ou o full spectrum, que é o que você utiliza, que é o full spectrum predominante CBD, mas também tem o full spectrum predominante THC. Tem que lembrar que o THC ele não é vilão. Não. A diferença do remédio e do veneno é a dosagem. E o THC, importante para o sono, importante para dores musculares, importantíssimo. Então, com você fazendo a administração correta, cara, você vai ter um benefício para o seu corpo maravilhoso. Falando de atleta, para paciente é dignidade de vida. Não, foco, eu já vi também trabalhando em farmácia para questão de Alzheimer. Cara, aquele senhorzinho que tá ali 3, 4, 5 anos sem reconhecer ninguém. Voltar a reconhecer, voltar a sorrir, voltar... Você fala, não é possível, é milagre? O que é? Não, cara. Dignidade. É um óleo. A gente vai conseguir mudar um pouco essa questão do preconceito quando a grande maioria da população usa muito benzodiazepínico para dormir. E que, tipo, ok, né? Tarja preta, tudo bem, tudo certo. E aí você pega essas pessoas que, né, relatos que a gente tem vários na literatura, tipo, usando o fitocannabidiol, né, que é o extrato, tirando o fármaco. Foi o que eu falei. Então, assim, eu acho que a população como um todo mais leiga, ela só vai começar a entender a partir desse momento de, isso aqui que normalmente é prescrito, tipo, pode ser não utilizado por causa disso. E a gente está falando disso hoje também já é algo recente, né? Não é algo que há 5 anos, 1 ano atrás não estava desse jeito. Isso. O start, vamos dizer assim, da melhoria nesse setor já tem 2 anos, né? Que foi quando saiu o RDC 660 da Anvisa. A partir desse momento que começou-se a ter maior abertura para o canabidiol importado. O que acontece? O canabidiol de farmácia ele já existe já tem um tempo. Sim. Porém, a legislação em cima dele é muito rigorosa, então faz ser um produto extremamente caro, a receita controlada, segundo, produto com tecnologia pouca e concentração pouca. Então, o custo-benefício dele não é bom. É muito alto para você ter aquela dose que você precisa. E aí já o óleo importado, você tem uma tecnologia muito maior, que aí eu já acredito que já foi um pensamento positivo da Anvisa, fazer essa abertura, para você ter um produto mais sugestivo em relação a valores, quantidade e tecnologia. Tanto que hoje você tem produtos específicos para condições específicas. Porque tem condições que você não pode entrar minimamente com THC. Então você tem um óleo que tem todos os componentes, menos o THC. Ou você precisa com mais, tem concentrações a mais, a menos. Então, por essa abertura, você consegue ter uma gama maior de tratamento, né? Então auxilia muito o paciente. A biologia molecular hoje, dentro do laboratório, né, que a gente pesquisa, o que acontece? Lá no ICB da USP, a gente tem uma linha de pesquisa para câncer. Então eu vou estudar o efeito do exercício, o efeito da dieta sobre a célula. Só que quando a gente pega a parte do CBD, da extração, dos componentes químicos ali, aqui no Brasil ainda engatinha um pouco em você fazer esse espectro de molécula. Espectrofometria de massa, você tem que ter um produto bem concentrado e saber exatamente o que tem ali. Então é muito mais viável trazer isso controlado de fora, só que com uma legislação, sabendo que aquilo vai ter ação naquele receptor específico. E aí é assertivo. Por isso que lá fora você tem esse controle. E aí o Hugo trazendo essa possibilidade, para a ansiedade esse espectro é melhor, para você melhorar a inflamação da articulação, esse aqui é melhor. Então, por isso que a biologia molecular lá de fora está evoluindo bastante, a gente tem essas informações aqui. Como hoje atualmente está a questão de acesso ao Brasil, no Brasil? Hoje o Brasil é o seguinte, infelizmente, quem tem dinheiro tem acesso. Infelizmente, a camada que, vamos dizer, mais pobre não vai conseguir ter acesso fácil, a não ser que se for através de judicialização que nós vimos conversando. Porém, ela é simples para o importado. Basta a prescrição do médico, o médico ou o dentista, que são os dois que são habilitados hoje, prescrição com a posologia, nomenclatura do medicamento correto, tudo certinho, quantidade, e aí após isso, antes de fazer a venda, pelo próprio cadastro do cliente, do paciente do gov.br, emite autorização da Anvisa. Após a autorização da Anvisa em mãos, que já sai quase que instantaneamente,
que você faz a parte comercial de venda. Vendeu, o produto sai da base, por exemplo, Direto dos Estados Unidos, direto para a casa do cliente. E aí é uma coisa assim que chega, desculpa, mas chega a ser ridículo, porque olha o valor e a distância que o produto tem que sair para chegar na casa de um paciente. Que ainda não pode ser fabricado no Brasil. Não, até pode. Só que como é que funciona no Brasil? Hoje existem associações que inclusive fazem trabalhos fantásticos, só que eles funcionam através de habeas corpus. Então, você não tem um órgão fiscalizador, você não tem padrões de qualidade. Volto a repetir, não estou falando de todas. Tem muitas associações que são fantásticas, assim, um nível de qualidade gigantesco. Mas você não tem órgãos ou métodos de você aferir se esse óleo realmente vai até 0 tantos por cento THC, ou se tem quantos CBD, ou se ele é isolado, tudo isso. Então, assim, acaba que pacientes que às vezes que tenham sensibilidades a algum tipo de fitocannabinoide, ou enfim, ele pode ter pode ter uma questão ruim em relação a isso, por exemplo, THC. Às vezes o paciente ele tem que ser um óleo isolado, vai pegar um óleo de associação e o nível de THC lá em cima. Então você vai causar um mal-estar nesse paciente. Então assim, não quer dizer que todos sejam ruins, não é isso, mas falta parâmetros. E lá fora tem décadas à frente, né? Décadas à frente, e acaba que no final das contas os preços acabam saindo quase que os mesmos. Né? Ruim é esperar chegar em casa. E a Hope Isso, nós proprietários brasileiros. E os proprietários são brasileiros. Nós somos representantes das farmacêuticas americanas que produzem, né? As empresas são importadoras brasileiras, né? E a gente auxilia em todas as etapas, desde o acolhimento ao paciente, acolhimento ao profissional, auxiliamos na emissão dos documentos, fazemos acompanhamento, tudo, desde o início ao fim, de forma simples. Tem uma resposta positiva em relação à regularização no Brasil? Como que está isso? Desses 3 anos aí que nós estamos atuando nessa área, eu vejo a movimentação muito positiva, apesar de todo o movimento que tem se feito contrário. O que acontece? Tentaram ano passado, através de resoluções da CFM, barrar isso. Só que há uma decisão do CFM, ele não está acima da decisão da Anvisa, né? E tentaram, só que o movimento de pacientes, de associações e todos os outros envolvidos a essa área no Brasil foi tão grande que tiveram que voltar isso atrás, né? Eu acho um absurdo, porque falam não tem pesquisa. Gente, o Brasil é recordista em pesquisa na área da cannabis. Muita pesquisa. Aí isso dizer para mais de 20 mil artigos publicados aqui, mesmo com esse tanto de entraves que se colocam na área, né? Então, assim, eu acredito que para os próximos anos, nesse governo ainda, tem tido um movimento muito positivo na questão de produzir esse medicamento aqui no Brasil. Não estamos falando de recreativo, estamos falando de produção da cannabis medicinal, porque é um absurdo nós, Brasil, com a tecnologia que nós temos de produção, que nós temos tecnologia de ponta, nós temos uma Embrapa, que é uma empresa que é uma referência no mundo inteiro de produção, de pesquisa, tudo isso. Além desse mercado consumidor gigantesco, está mandando valores daqui para fora, sendo que nós poderíamos estar produzindo com muito mais qualidade e valores acessíveis. Essa que é o que eu vou dizer, eu fico triste com isso no Brasil, por preconceito. E lá no Congresso estão com medo de chamar o debate. Esse é minha maior tristeza. Mas o governo acena positivamente para que essa pauta passe. O STF tem, de certa forma, trabalhado nisso, na questão, não é de criar lei, mas de se ajustar à lei, à conduta da lei. E como a Anvisa já liberou, já tem regulamentado, então caminhar para que seja feito a liberação da produção no Brasil. Né? Mas eu acredito que vai ser positivo para os próximos anos. Felipe, quando se fala, você falou muito assim da questão de positivo em pessoas, câncer, auxiliar no sono.
Claro que a gente sabe que a alta performance ela está relacionada totalmente a isso, as dores, recuperação muscular, dormir bem, mas ligado à alta performance, atletas, o que você acha que seria mais importante assim do uso? Você acha que tem alguma... Que a gente vê, não tem tanto trabalho científico assim, por exemplo, dela ser anabólica em relação à parte de tomar um whey protein, uma creatina e ela aumenta a síntese proteica. Ela não é essa via, mas como o Claudinho falou, tipo, ela tem uma via lateral anti-inflamatória que ajuda você na recuperação muscular, então anticatabólica. Aí você pega a parte de o THC, o problema maior quando as pessoas têm o receptor é que dependendo do tipo e da concentração, o que dá o problema nas pessoas é essa afinidade com o receptor e o efeito que ele causa em excesso. Quando um atleta ele faz uso do canabidiol, o canabidiol batendo no receptor, ele tem um efeito antagonista e aí o efeito, como eu posso dizer, da dopamina, da serotonina, você melhora os neurotransmissores. Então, o uso crônico é que vai dar o efeito no atleta de longa duração ou de alto desempenho. Porque esse cara é aquele esquema menos treinado, né, menos treinável. Quanto mais ele treina, ele tem um efeito, mas é pequeno. Então, ele percebe esses mínimos detalhes com o uso do canabidiol. Só que não tem efeito específico em performance per se, tipo ergogênico direto. Mas tem ergogênico de forma indireta na recuperação, no sono, na fome e no efeito anti-inflamatório. Eu vejo por esse lado. Legal. Fora a mais importante de todos, a cabeça. É isso que eu ia te perguntar, a parte do adaptógeno que a gente falou, cara, o mental é tudo no atleta, né? Então, o cara, por exemplo, eu luto judô, então eu mentalizo o golpe que eu vou dar no cara e se eu tiver essa mentalidade, eu consigo meio que tentar repetir isso na luta. O atleta vai tentar fazer toda a sequência de poses dele do palco e se ele estiver calmo, ele consegue mentalizar isso. Então tudo começa no mental, conexão mente e músculo, você sabe, você vai treinar muito mais focado. Não só no palco, né, mas no decorrer de uma preparação. Você chega ali numa finaleira de preparação, você está comendo menos, fazendo mais cardio, treinando mais e utilizando ergogênico. Sua cabeça está a milhão, o estresse a milhão, você não está dormindo bem. Aí você entra com algo que diminui sua ansiedade, faz você dormir melhor. Sim. Vai mudar tudo. Esse é o melhor da performance. Esse é o melhor da performance. A gente fala performance indireta. Tipo, o recurso ergogênico do grego é produzir trabalho. Então, tipo, se eu tomo creatina, a creatina vai para o meu músculo, eu faço mais força. Então, recurso ergogênico nutricional, né? Só que o CDB, o canabidiol, ele tem esse efeito ergogênico, só que não diretamente, na estrutura da vida do indivíduo. E assim, cara, como pesquisador, mestrado, doutorado e assim, os estudos científicos lá fora, acho que o papel nosso é tentar cada vez mais fazer trabalho científico provando que isso funciona em diversas áreas da sociedade. Idoso, atleta, tipo, mal de Parkinson, problema, né? Eu acompanhei os dois, tanto trabalhando com idosos, já vi idoso utilizando, atleta, criança já vi também. Eu imagino, assim, tipo, as pessoas que dependem da importação do fármaco, do fito, tipo, cara, quem já viu um ataque epilético, acho que não precisa nem falar. Então, imagina você vendo o seu filho não tendo mais aquilo por causa do fármaco, entendeu? E aí o cara vai lá e fala assim, não, você não pode, aí você vê ele piorar. Então eu me sinto como pai, né? A gente põe isso no lugar e eu vejo que, tipo, não pode fazer isso. Tem que começar a liberar cada vez mais para ajudar essa população específica, né? Sim. Isso é uma coisa que diariamente a gente recebe muitos casos, né, desde epilepsia, câncer, ansiedade, depressão, enfim, dos mais adversos, e vamos fazendo um acompanhamento desses pacientes. Cara, os relatos são incríveis, os relatos de melhoria na qualidade de vida, do tratamento no geral, e dependendo do caso, não é só o paciente que tem uma melhoria na qualidade de vida, é a família. Porque você tem famílias ali que você tem um paciente que a família inteira, ela vive por em função desse paciente. E aí a partir do momento que esse paciente está estável, está bem, voltando à qualidade de vida, você dá qualidade de vida para a família inteira. Então, algo tão simples e devolve qualidade, devolve dignidade. Eu gosto de falar essa palavra, dignidade, porque as pessoas vêm depois e falam assim, Hugo, obrigado. Você nos ajudou a ter uma vida melhor,
meu filho, ou minha mulher, ou minha mãe, várias pessoas falam assim, cara, você mudou a vida, trouxe qualidade de vida. Foi o que eu te falei relacionado exatamente sobre isso, quando eu comecei a utilizar o óleo, que você às vezes vai se fechando ali, no meu caso, vai se fechando dentro do mundo, porque, não vou em tal lugar, porque e se acontecer? Passar mal. E se eu passar mal? E, cara, eu tô no lugar ali, cair pro lado aqui, e aí? Então sai começando só a ficar em casa, e isso vai te trazendo problemas, você se afasta da família, se afasta de amigos, se afasta... Cara, isso o óleo foi até nisso... O óleo me ajudou. Eu, antes de empreender na área, eu também sou paciente, já tem 3 anos. Como eu falei, eu tinha minhas crises de ansiedade e assim, eu tinha desde 2012, só que ela começou assim, eu digo que foi como uma escadinha. Em 2012 eu tive minha primeira crise, que eu fiquei internado uma semana. Depois disso, em 2013 eu tive outra. O que eram as crises? Começava um refluxo muito forte, uma dor estomacal horrível. Tomava morfina, tomava todas as medicações, não fazia diferença. Quando tomava o diazepam, Rivotril na veia, pagou, no outro dia normal. Então chegou em 2018, eu comecei a ter a cada 3 semanas uma internação, com o mesmo sintoma, refluxo, dores estomacais muito fortes, ficava semana internado, ficava 2, 3, 4 dias internado. E aí chegou no final desse ano, o médico falou, cara, você está tendo crise de ansiedade, porque você está vindo aqui, nós fazemos endoscopia e você não tem nada no seu estômago, nem uma gastrite moderada. E foi quando, e assim, eu já estava tomando remédio naquela época, os efeitos colaterais horríveis. Então foi quando, através de um colega meu, um médico de Balneário, ele falou assim, Hugo, tem uma associação aqui que a gente faz trabalho com os pacientes e a gente indica o canabidiol. Que foi a primeira vez que eu fiz o uso. Cara, assim, mudou. Assim, naquele dia, assim, parece que tira um piano das costas, pra mim. Quem tem ansiedade vive com o piano nas costas. Foi o que ele falou, o mundo pode estar acabando ao redor, que você vai fazer o que você tem que fazer, vai deitar na sua cama e vai dormir. E aí, na época, eu fiz, acabou, mas eu não dei segmento. Aí, meses depois, e foi em 2020, 2021, foi quando eu comecei a tomar. E aí eu fui na feira, eu conheci todo esse mundo, como funciona todo dia, eu falei assim, agora eu vou empreender. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer fixo o meu tratamento, comecei a fazer todo esse acompanhamento com o médico, tudo, a minha vida mudou. E mudou como? Eu não tenho mais as minhas crises de ansiedade, eu durmo de verdade, né? Eu estou descansado, meu nível de estresse, ele é, lógico, raiva, estresse você vai ter o tempo todo. Agora, isso evita que isso faça mal pro teu corpo. Exatamente. Porque... O que você vai fazer com isso? Né? Isso. E aí o que acontece? Depois disso aí aumentou o foco, aí eu voltei a treinar. Porque na época eu tenho 1,69 m, estava com 90 quilos. Então estava parecendo um tamborete. Então eu voltei a treinar, me deu mais disposição. Então, do que eu estava hoje, naquela época, mudou minha vida por inteiro. Né? Foco no trabalho, minhas relações dentro de casa, com a minha esposa, com meus amigos, tudo melhorou assim, porque a cabeça acalmou, né? Então eu não tive mais essas crises. Então para mim foi uma coisa que mudou minha vida. Hugo, e os médicos que indicam, eles passam tudo certinho, tipo a quantidade, isso, quantas vezes no dia. Os médicos que hoje prescrevem, como é que ele tem que prescrever? Ele tem que escrever tudo como tem que ser. Até porque quando você vai fazer a emissão da autorização de importação na Anvisa, eles cobram isso aí. A autorização ela é anexada lá e ela tem que estar com toda a nomenclatura do medicamento correta, a posologia, a concentração, tudo bonitinho. Tem que ser, porque senão não passa. Não passa. É um controle muito grande, né? Mas tem que ser. Já foi pior. Tem que ser assim. Antes nem tinha. Hoje tem a possibilidade. Então, eu acredito assim, se for pensar no copo meio cheio, né, então a gente está caminhando. E se for fazer uma comparativo com a liberação dos Estados Unidos, no mesmo prazo, nós estamos mais à frente, questão de tempo. Porém, eles começaram 10, 15, 20 anos atrás. Então, resumindo, é um vilão ou é um mocinho, né? É aquela questão, né? A gente fala do THC que todo mundo, o pessoal fala assim, o canabidiol sim, mas o THC não. Cara, tudo vem da mesma coisa da planta da cannabis. Só que, para qualquer remédio, qualquer coisa, você tem que ter a indicação correta. Né? E aí usar a quantidade correta, tudo que é demais. Porque o THC, ele em excesso, ou para quem não tem, vamos dizer assim, quem é sensível,
ele vai dar um efeito colateral. Mas não é efeito colateral de fazer, vamos dizer assim, vai te matar, não é isso. Não é isso. A cannabis, ela não existe na literatura, não existe na história ninguém que morreu por uso de cannabis. Não tem como. Não existe. O que se fala, não existe, não tem, não existe nenhum documento que fala isso, né? Mas claro, como tudo, tem que ser prescrito da forma correta, até para você ter o máximo dos efeitos terapêuticos dela, né? Então, tem que saber administrar isso aí, né? Mas tem muitos médicos hoje do Brasil que são referências, né? Tanto médico quanto dentista, né? Legal. Legal. É isso, galera. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo. E esse bate-papo é muito importante. Esperamos no próximo evento já fazer um bate-papo, pô, tá tudo certo. Lembra, a gente pesquisou aquele trabalho lá, saiu com um atleta bodybuilder, vamos correr atrás. Ué, vamos fazer isso, atrás. Com certeza. Hugo, obrigado, primeiramente, sim, por colocar a sua empresa em nossas mãos, confiar. E Felipe, brigadão também por confiar o seu trabalho, né, em nossas mãos. Está aqui em Rondônia, sei que não é fácil, eu sei muito bem cada detalhe, é muito difícil e eu até as pessoas perguntam, pô, mas como que você consegue? Porque você não para, é muita coisa. Só que aí eu vou te dar um exemplo da moça que é do Cruzeiro do Sul. Ela não tinha voo para cá, ela desceu de Cruzeiro do Sul para Brasília e de Brasília ela veio para Rondônia. Então, cara, você fala, pô, é por pessoas assim que a gente não pode desistir, entendeu? E pro profissional também, mesmo que... Porque assim, eu sei que se for financeiramente o Donato sair da casa dele, do conforto da casa dele, não é viável. Porque um dia dele de atendimento é o valor, por exemplo, que ele vai ganhar aqui. Mas, cara, eu fico feliz de ter vindo, porque a gente precisa desse contato com a região, entende? Tipo, ficar lá no eixo, lá assim, eu já tenho meu trabalho, já tenho meus clientes, mas assim, extravasar conhecimento, trazer conhecimento para a galera aqui, a minha profissão de nutrição, a profissão de educação física fica melhor, a medicina fica melhor, então um nível tudo evolui, cara. Então assim, esses percalços de vir e tal, para mim é tranquilo, porque eu tô no palco, eu esqueço tudo. Tô aqui com vocês, esqueço tudo. Então, cara, obrigado pelo convite e me chame sempre. Fora que eu assim penso como pessoa que pensa grande. E todo profissional de sucesso ele pensou grande. Sim. Então você pediu para isso. Então, pô, se você está aqui é porque foi algo que você pediu. Porque é 1 em 1 milhão que tem essa oportunidade. Uma oportunidade única de estar aqui com a galera e trocar essa ideia de pessoas que têm conhecimento que eu não tenho. Eu aprendi muito com o Hugo, aprendi muito com o atleta, tipo, porque assim, esses relatos vão fazendo o conhecimento nosso, você vai tendo arquétipos melhores, né? Você vai montando quebra-cabeça, daqui a pouco você está tratando muito mais pessoas que você tem esse conhecimento. Então, eu trazer isso para a galera aqui de Porto Velho é muito importante. Massa. Isso aí. Claudinei, obrigado. É isso aí. Por ter aceitado. Uma oportunidade também, né, cara? Você mudar a vida das pessoas. Então, comecei para buscar um medicamento que ia salvar ali o que estava acontecendo na minha vida. Eu estou sentado num podcast do lado de um empresário, de um grande nome gigantesco, outro empresário gigantesco, falando sobre e dando meu relato. Então, só tenho a agradecer. Feliz, sabe por quê? Porque, primeiro, fazer um network interessante como esse daqui, você é uma referência, você também é uma referência na sua área, e tá falando sobre isso, apesar de ser um tabu para muitos, é muito importante. Não somente para mim como empresário, mas para quem está do outro lado se identificar. Porque, por exemplo, uma história que você está contando aqui, a pessoa pode identificar lá e falar, cara, eu acho que isso pode mudar minha vida. O seu conhecimento de tudo que você já aplicou, a pessoa foi, cara, eu preciso disso, vou atrás dele, vou atrás mais de informação. Então, tudo que está sendo debatido aqui, alguém do outro lado vai se identificar e esse alguém pode obter uma maior qualidade de vida a partir dessas informações que nós estamos vendo daqui. Então isso é muito importante. E eu agradeço pela presença, por tudo e por esse debate maravilhoso. É isso aí, pessoal. Estamos fechando mais um Papo RNF e até daqui a pouco. Abraço.